Fala galera, professor Moisés Sky e mais uma mega aula de revisão aí para o segundo ano do ensino médio. Hoje teremos aí 5 exercícios envolvendo o conceito de dilatação térmica e vamos fazer esses exercícios tanto da parte de atividades normal como também do hora de estudo aí da sua apostila. Beleza? O primeiro exercício está na página 20, é o exercício número 4 do volume 2. Eu vou ler para vocês e vai aparecer aí na telinha. Vamos lá! Uma fenda de largura 2,002 centímetros precisa ser perfeitamente vedada por uma pequena barra, quando a temperatura no local atingir 130 graus Celsius. Estou anotando aí certinho os dados. A barra possui comprimento de 2 centímetros, é o comprimento inicial, né? Uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. Como ilustra a figura, os comprimentos mostrados não estão em escala. Considerando desprezível a alteração na largura da fenda com a temperatura, a barra apropriada para este fim deve ser feita de... Então, na verdade, aí, pelo que a gente está vendo, ele vai pedir o coeficiente de dilatação linear. Vamos resolver então e determinar o coeficiente de dilatação linear e vamos saber que tipo de material que tem esse alfa aí, beleza? Vamos lá! Só aplicar a fórmula da dilatação linear. ΔL, L0, alfa, ΔT. Quem que é ΔL? É o comprimento final que está aqui no desenho, menos o comprimento inicial que ele deu, que era esses 2 centímetros. Então você vai fazer assim, ó, 2,002 menos 2 igual 2, que é o comprimento inicial, o alfa não tem, e a variação de temperatura é temperatura final menos inicial. 2,002 menos 2 dá 0,002. 2 vezes alfa, e aqui é 100. Tranquilinho o exercício. Só que como ele quer em notação científica, eu vou transformar já tudo em notação científica. Isso aqui é 1, 2, 3. Isso aqui é 2 vezes 10 na menos 3. Alfa vezes 200, que é 2 vezes 10 ao quadrado. 200 é 2 vezes 10 ao quadrado. Posso simplificar o 2 que está multiplicando de ambos os lados. E agora passa dividindo 10 ao quadrado. Vai ficar 10 na menos 3 dividido por 10 ao quadrado. Mesma base, numa divisão, subtrai os expoentes. Vai ficar menos 3 com menos 2, 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. E pelo que vocês veem, o material é o aço. Só pode ser a letra C. Agora vai aparecer o outro exercício aí e eu vou ler para vocês. Vamos lá! Uma das aplicações da dilatação térmica é a determinação do espaçamento que deve ser deixado entre 2 corpos para evitar que a dilatação ou a contração causem deformidades e ou problemas. Trilhos de aço têm coeficiente de dilatação relativamente baixo. Alfa igual a 13 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. E mesmo assim, para um trilho de 25 metros, a uma temperatura de 10 graus Celsius, foi calculado que o espaçamento deve ser de 13 milímetros. O espaçamento, nesse caso, é a variação do comprimento, né? Qual é a temperatura máxima a que o trilho pode ser submetido sem que haja danos à estrutura? Bom, vou resolver um exercício, só aplicar a equação aí da dilatação linear, é bem tranquilinho. Dá uma olhadinha aqui. ΔL é L0 vezes alfa vezes ΔT. Quem que é ΔL? 13 milímetros. Mas como o comprimento inicial está em metro, passa para metro. Milímetro para metro, se você não lembrar, é só multiplicar por 10 na menos 3. Que é a mesma coisa que dividir por 1000, né? Eu prefiro deixar em notação científica, que é mais fácil de trabalhar. Então, 13 vezes 10 na menos 3, 25. O alfa é 13 vezes 10 na menos 6, olha que interessante. E vamos deixar quieto o ΔT. Eu sei que eu tenho a temperatura inicial, mas vamos deixar quieto o ΔT por enquanto. Ó, o 13 está multiplicando de ambos os lados, pode passar, pode simplificar, né? Agora eu vou passar o 25 vezes 10 na menos 6 para o outro lado dividindo. E isolar o ΔT. Então vai ficar 10 na menos 3
dividido por 25 vezes 10 na menos 6. Mesma base, numa divisão, subtrai os expoentes. Vai ficar menos 3 com menos 6. Então vai ficar mais 6. Mais 6 com menos 3 dá 10 ao cubo. E eu não mexi no 25, deixei ele quieto. Menos 3 com menos 6 dá mais 6 com menos 3 dá 10 ao cubo, certinho. 10 ao cubo é 1000. 1000 dividido por 25 dá 40. Então eu tenho uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. Mas não é o que ele quer a temperatura final. Aí você tem que lembrar que ΔT é T menos T0. Ou seja, 40 igual a T menos 10 que ele tinha inicialmente. Ou seja, a temperatura final, só passar somando, vai ser de 50 graus Celsius. Tá aí o resultado dessa questão de dilatação linear. Vamos para o próximo exercício agora, eu vou ler para vocês, vai aparecer na tela aí de novo. Imagine que um profissional da área da odontologia efetue uma restauração dentária com determinado material. O que poderia ocorrer no caso? Eu vou falar uma letra e vou responder já, depois eu falo outra letra e já respondo também, tá? São duas perguntinhas, galera. Letra A. O material usado tivesse coeficiente de dilatação maior que o coeficiente de dilatação do dente. Nesse caso aí, vamos pensar que nós vamos ingerir alimentos. No caso da ingestão de alimentos muito quentes, né? O que acontecer? O material poderia dilatar mais do que o próprio dente e fraturá-lo, ou seja, é como se ele fosse expandir o dente lá e acontecer uma fissura no dente. Agora, na ingestão de alimentos frios, né, o material poderia contrair mais do que o próprio dente e criar espaços entre o dente e a restauração, nesse caso, o que pode levar às microinfiltrações de bactérias. Nesse caso, poderia criar uma cárie aí, ou até alguma coisa pior, com um problema no canal, né? Vamos ler a letra B agora. É o contrário, né? O material usado tivesse coeficiente de dilatação menor que o coeficiente de dilatação do dente. Então tá na cara que ele vai ter que ser mesmo coeficiente de dilatação para não acontecer nenhum problema, né? Mas agora no segundo caso, vamos lá. No caso da ingestão de alimentos agora muito quentes, né? O material poderia dilatar menos do que o próprio dente. E nesse caso vai criar de novo espaços entre o dente e a restauração, o que levaria, né, a ter uma maior infiltração de bactérias. Se tivesse uma ingestão de alimentos frios, né, o material ia contrair menos do que o próprio dente e, em casos externos, levá-lo à fratura. Beleza? Então a letra B é o contrário da letra A, mas os dois casos aí você tem problemas, né? Então isso mostra que o coeficiente de dilatação do material ele tem que ser mais ou menos igual ao coeficiente de dilatação do dente, porque senão pode ocorrer fratura e introdução de bactérias aí no seu canal dentário, beleza? Vamos para o próximo exercício agora, eu vou ler para vocês e vai aparecer na telinha. Uma lâmina bimetálica é constituída por duas lâminas. Uma de cobre, coeficiente de dilatação do cobre é 17 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. E outra de zinco, coeficiente de dilatação do zinco, 30 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então você pode ver que o coeficiente de dilatação do zinco é maior que o do cobre. Então quando eu tenho uma lâmina bimetálica, quem vai mandar é o zinco, porque ele vai dilatar mais que o cobre e também vai contrair mais que o cobre, dependendo se tiver um aumento de temperatura ou uma diminuição. Com as mesmas dimensões a 0 graus Celsius, soldadas entre si e fixadas a uma parede, como mostra a figura abaixo. Respeito deste assunto, assinale o que for correto. Vamos lá para as alternativas aí de somatória, daí eu vou falar se é verdadeiro ou falso. 0,1. A lâmina se curvará para cima se a temperatura for maior que 0 graus Celsius. Essa aí é correta, como o zinco está embaixo do cobre, ele dilata mais que o cobre, então ele empurra o cobre para cima. Realmente, o comprimento final dele vai ser maior que o comprimento final do cobre, ele vai empurrar o cobre para cima, verdadeira. Número 2. A lâmina se curvará para baixo se a temperatura for maior que 0 graus Celsius. Então a 2, na verdade, ela é falsa porque ela é a mesma coisa que a 0,1, só que como o zinco ele tem um alfa maior que o do cobre, ele empurra para cima e não para baixo. Então a 2 é falsa. 0,4. A lâmina se curvará para cima
se a temperatura for menor que 0 graus Celsius. Não, então se a temperatura for menor, ela vai se curvar para baixo, porque o zinco vai contrair mais que o cobre. Aí nesse caso, ele vai ter um comprimento final muito menor, não é muito menor, né, mas menor do que o cobre vai ficar mais pesado, vai fazer ela descer. Então a 4 é falsa. 8. A lâmina se curvará para baixo se a temperatura for menor que 0 graus Celsius. Está certo, essa 8 está correta. A 8 mata a número 4, né? Por que que é correta? Como eu falei no exercício 04. Como o zinco, ele tem um alfa maior que o do cobre, ele dilata e também contrai mais que o cobre. Como ele está numa temperatura menor, vai haver uma contração. O zinco, então, ele vai contrair muito mais do que o cobre vai ficar com um comprimento maior que o do zinco, vai fazer a lâmina baixar. E a 16, a lâmina se curvará para baixo sempre que a temperatura for diferente de 0 graus Celsius. Não, ela só vai se curvar para baixo caso for menor que 0 graus Celsius. Porque se for maior, ela vai curvar para cima. Então a 16 é falsa. Então as verdadeiras são 0,1 e 0,8. A soma só pode dar 9. Então vamos ler agora o último exercício aí da nossa live de revisão de dilatação, que é o exercício 19 da página 32 do volume 6. Vou ler para vocês, vai aparecer aí na telinha, beleza? Vamos lá! Uma barra de coeficiente de dilatação linear igual a 19 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1 tem 90 metros de comprimento, quando a temperatura é de 5 graus Celsius. Caso a temperatura aumente para 25 graus Celsius, determine: letra A, a dilatação da barra. Letra B, o comprimento final da barra. Como vocês estão vendo aí, eu já anotei os dados aqui para resolver. Inclusive eu já coloquei aqui a variação de temperatura, porque ele foi de 5 graus Celsius para 25 graus Celsius, que dá 20. Como ele quer a dilatação, só aplicar aqui a variação do comprimento, né, que é a dilatação térmica, L0, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Ou seja, quem que é L0? 90. Alfa, 19 vezes 10 na menos 6. E o ΔT, que eu já tinha deixado calculado, dá 20. Fazendo esse produto aqui, esquecendo o 10 na menos 6, 90 vezes 19 vezes 20, dá 34.200. Vezes 10 na menos 6. Metros. Aqui já estaria certo, né? Mas vamos deixar certinho. Multiplicar por 10 na menos 6 é a mesma coisa que dividir isso aqui por 1 milhão. Ou seja, dividir por 10 na sexta. E quando você divide por 1 milhão, isso daqui vai ficar 0,0342 metros. Que está aí a resposta da letra A. Apesar que você podia também deixar em notação científica aqui, não tem problema. Mas vamos deixar tudo com vírgula. Por quê? Porque na letra B ele pede o comprimento final. E o comprimento final é o quê? O comprimento final é sempre o que dilatou, né? Ou que contraiu, mas nesse caso está tendo uma dilatação, mais o comprimento inicial. Ou seja, 0,0342 mais 90 que ele deu. E isso só pode ser, eu vou botar aqui no cantinho porque não deu espaço, 90,0342 metros. Tá aí o último exercício aí da nossa live de revisão de dilatometria. Então 90,0342 e 0,0342 metros, as respostas do exercício 19. Aquele abraço, fica com Deus e até a próxima.